de tomada de decisões. Nesta nossa última aula, notem a alegria, nós vamos falar sobre a análise de alternativas decisórias e para isso nós vamos utilizar as árvores de decisão. Tá? Eu vou ensinar árvores de decisão, fornecendo para vocês uma visão prática dessas árvores com o uso da função condicional C no Microsoft Excel. Tá? Essa é a nossa 14ª aula, 14ª aula, a última. E não poderia estar mais feliz até que enfim. Desta forma, meu muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite pela última vez. Olha só, pessoal, a árvore de decisão é uma metodologia que a gente utiliza para avaliar o desempenho de uma organização. Ela vai mapear os possíveis resultados de uma série de escolhas, de uma série de tomadas de decisões que a gente faz no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ela permite que nós, tomadores de decisões de sucesso, né, que a gente possa comparar as possíveis ações, né, as nossas possíveis ações, com base em seus custos, probabilidades, benefícios, decorrências e assim por diante. Né? As árvores de decisão, elas podem ser usadas tanto para conduzir diálogos informais, né, que representem uma tomada de decisão, quanto para mapear um algoritmo. Isso que nós vamos ver no Excel, né, parece complicada essa palavra, mas vocês vão ver que é simplesinha, que prevê a melhor escolha matematicamente. Nossa, que bonito, hein? Por isso mesmo que eu vou dar alguns exemplos de árvore de decisão usando Excel. Vocês vão ver que é legal pra caramba. Olha só, a árvore de decisão, ela também é geralmente, ela vai fazer o quê? Ela vai começar com um nó, né? Esse nó, dependendo de como você desenha, pode ser um círculo, pode ser um retângulo, né? E esse nó vai se dividir em possíveis resultados, tá legal? Cada desses resultados pode levar nós adicionais, né? Ou seja, Cs adicionais, né? Que vão se ramificar em outras possibilidades, né? E assim, uma árvore de decisão pode crescer, conforme for todo o seu mapeamento da sua tomada de decisão, tá legal? Então uma metodologia muito interessante, né, para você criar um diagrama que vai, como eu vou mostrar durante essa aula, vai demonstrar toda a sua possibilidade de tomar decisões. Isso daí vai ser muito útil para uma orientação tua ou até para você criar normas de tomar decisões, né, normas para sua empresa, tá legal? E à medida que ela vai crescendo, vai se ramificando, né? É dessa forma que a gente vê aí esse diagrama como se fosse aí uma árvore, tá legal? Bom, a árvore de decisão, ela vai ter algumas vantagens. Olha lá, muito importante isso, gente. Elas vão poder ser, assim, muito úteis, como eu estou dizendo, para a gente utilizar em dados concretos, né, dados que a gente já tem, ou também para quaisquer outros dados que a gente pressupõe que aconteçam, né? Mas sempre vão requerer assim, um mínimo de preparação, tá legal? Então, a árvore de decisão serve tanto para o que a gente tem nas mãos hoje, como para o que pode ser assim, probabilidade, pode ser assim, uma expectativa, né, de que possa acontecer no futuro. O uso das árvores de decisões, ela permite que a gente crie novas opções, tá legal? Lógico, tudo dentro da empresa é possível de revisão, é possível de atualização, né? Nenhuma decisão serve para engessar a nossa tomada de decisão, né? Nenhuma decisão serve assim para engessar, né, a forma com que a gente trabalha na empresa. A gente sempre tem que rever, a gente sempre tem que refletir. Isso eu falei com vocês durante todo o semestre, olha lá, já é um clima de saudosismo. Olha lá. Então o que acontece? A árvore de decisão ela também vai permitir que a gente crie novas ramificações, né, que a gente altere, e isso eu também vou ensinar na aula de hoje usando o Excel, tá legal? As árvores de decisões, elas podem ser utilizadas para combinar, pode ser utilizada combinada com outras ferramentas, né, para tomar decisão. Então você pode usar a árvore de decisão para diagramar uma tomada de decisão, combinando ela com, por exemplo, a análise SWOT que nós aprendemos. Você pode utilizar a árvore de decisão como uma forma de diagramar a sua decisão para, por exemplo, colocar no anexo de um plano de negócios.
e assim por diante, tá legal? É uma ferramenta assim muito importante, existem várias outras, mas essa aqui é uma ferramenta assim muito importante que a gente utiliza pra caramba, exatamente para fazer toda a previsão de uma tomada de decisão e para a gente colocar, né, programar essa decisão no computador usando, por exemplo, a função C lá no Excel que eu vou falar na aula de hoje. Mas a árvore de decisão tem uma desvantagem, olha lá, tem uma desvantagem. As árvores de decisão, né, à medida que você tem assim uma decisão muito complexa, né, com muitos seis, muitos senões, né, assim, elas podem se tornar excessivamente complexas, né, e elas vão espelhar um processo de tomar decisão também complexo. Mas essa desvantagem é o tipo da coisa que pode ser desvantagem para os outros, né? Para nós nem sempre, mas é uma desvantagem importante a ser citada, tá legal? Bom, esse aqui é um exemplo de árvore de decisão. Olha só, vocês vão perceber que nos meus exemplos eu não costumo mesclar retângulos com circunferências, não. Eu só utilizo circunferências, tá? Eu simplifico um pouquinho, né? Algumas normas dizem que quando você começa, você tem que começar com um retângulo, depois quando você faz a comparação, você usa o círculo, e tem ainda gente que utiliza um triângulo para simbolizar o final da tomada de decisão. Eu acho que o final da tomada de decisão foi a última ramificação. Não precisa de um triângulo. Mas se por um acaso vocês verem outras árvores de decisões que aparecem triângulos aqui no final, tá? Não achem estranho, porque tem muita gente que utiliza essa forma aqui para simbolizar. Eu acho que, à medida do possível, a gente tem que simplificar e não complicar. Né? Então, as minhas árvores de decisão, como vocês vão ver, eu só uso círculos, tá? Eu só uso círculos e eu coloco as comparações dentro dos círculos, não fora como está aqui. Tá? Mas aí são várias formas de você desenhar. O importante é entender essa técnica, o importante é fazer essa técnica, tá? E que eu tenho certeza que ela vai ajudar muito vocês num processo de diagramação da tomada de decisão, tá legal? Vamos falar então agora um pouquinho, antes da gente começar propriamente a aula, vamos falar um pouquinho agora da função C. A função C é uma função assim muito difícil do Excel, muito difícil do Excel. Se alguém aqui já fez teste para ingressar em alguma empresa, muitas empresas dão provinhas de Excel para você ingressar e fatalmente a empresa vai cobrar o uso de uma função C. Por esse motivo, eu estou tentando aqui nesta última aula, olha lá, unir o útil ao agradável. Então eu vou dar uma aula falando de árvore de decisão, junto com isso eu vou juntar com a função C. Assim a gente aprende duas coisas muito importantes, duas coisas muito úteis e que com certeza vocês vão precisar, tá? Por que a função C, apesar de ser uma função assim meio complicada de ser utilizada, ela é importante? Porque ela vai ser utilizada sempre que a gente deseja programar uma tomada de decisão. Então, ao invés de você tomar a decisão, você programa o Excel para que ele tome a decisão por você. Então, aí você já começa a perceber o ganho de produtividade que você pode ganhar, que você pode ter utilizando essa ferramenta, não só o Excel, como a função C. Porque ao invés de você ficar tomando decisões individuais, você faz toda uma programação para que o Excel, através dessa função, tome uma decisão para você. Então isso aqui é muito, muito importante mesmo e muito útil na nossa vida. Não é à toa que ela é tão exigida. Olha só. Então, e essa tomada de decisão, ela vai ser programada, né, sempre com uma fórmula, né, necessite seguir dois ou mais caminhos, né, dois ou mais caminhos diferentes, de acordo com uma condição que você tenha estipulada. Eu vou dar dois exemplos nessa aula, tá legal? A função C, ela tem alguns argumentos, ou seja, algumas coisas que a gente tem que preencher lá, já vou ensinar vocês, né, algumas informações que a gente tem que passar para que ela funcione corretamente. Se você deixar argumentos em branco, né, ela não vai funcionar corretamente, aliás, ela nem funcionar vai funcionar, né? Ou então ela pode funcionar de uma maneira errada, tá legal? Mas o primeiro argumento que a função C tem é um argumento chamado teste lógico, já já vocês vão ver na prática. O que é esse teste lógico? É uma comparação entre dois ou mais valores, é uma comparação entre duas coisas, vai. Esses valores podem ser assim células, né? Células lá do Excel, A1, A2, A3, já vou dar alguns exemplos. Pode ser valores fixos, 100, 200, a palavra sim, a palavra não, né? Valores fixos. Ou mesmo pode ser o resultado de outra fórmula, que você coloque dentro do teste lógico, né? Você pode dentro do teste lógico fazer lá, sei lá, A2 mais A3, tá? A célula A2 mais a célula A3. Você também pode usar dentro desse teste lógico. Mas olha só, galera, vamos entender o seguinte. Se o teste lógico é uma comparação entre dois ou mais valores, como é que a gente faz essa comparação?
né? Ou seja, quais são os sinais que a gente utiliza para fazer essa comparação dentro do Excel e dentro de qualquer outra ferramenta da informática, né? Ou seja, quais são os comparadores lógicos, né? Esses comparadores lógicos são alguns sinais que a gente aprendeu lá na matemática, no ensino fundamental, né? E que talvez a gente nunca tenha dado assim grande valor, mas esses sinais esses são importantíssimos no nosso cotidiano, vão ser importantíssimos para a utilização da função C. Então, olha só, o primeiro sinal, maior que, tá? O maior que é esse sinalzinho que você tem aí, olha só, que é um V deitado, né? Um V deitadinho aí do lado, um V deitado para a esquerda. Olha, o maior que, não esquece. Qual que é o contrário de maior que? O que não é maior que? O que não é maior que é menor ou igual? Ah, se você respondeu menor ou igual, sim, você acertou. Olha só, a maioria das pessoas respondem menor, mas não, tá errado. O que não é maior que pode ser menor ou mesmo igual a. Então não esqueça disso, tá legal? Tá? Tudo bem? Tranquilos? Uma coisa que não é maior que é menor ou igual a, tá legal? Por que eu friso isso? Por que eu friso isso? Porque na tomada de decisão, né, utilizando as árvores de decisão, ou utilizando através da função C, ou uma coisa é maior que, ou não é. Tá? Não existe o meio termo, não existe o mais ou menos. Ou é, ou não é. E o que não é maior que, vai ser menor ou igual a, tá legal? Já já a gente vai ver alguns exemplos práticos e vocês vão entender melhor, tá? Então, um outro sinal que nós temos, que não é contrário de maior que, é menor que, né? E o menor que é o contrário do maior que, aqui é o contrário na forma do sinal, na forma do desenho do sinal. Olha só, qual é o contrário de menor que? O que não é menor que, agora você já sabe, olha lá, é maior ou igual a. Não esqueça do sinal de igual, né? Propositadamente eu estou usando maior, menor, né? E deixei por último para falar do sinal de igual, né? Porque é o primeiro, né, o sinal mais utilizado, né? A gente utiliza o sinal de igual para testar uma igualdade entre duas coisas, né? E o contrário de igual? Aí você começa, o igual, sinal de igual com a barrinha. Aí eu peço para você, então olha para o teu teclado e me diz aí, onde está esse sinal de igual com a barrinha? Não tem, não tem. Olha só, na realidade, galera, o contrário de igual a, que é diferente de, né? Isso todo mundo sabe, né? O contrário de igual a é diferente de, são os dois sinais, né? Menor e maior ao mesmo tempo. Mas tem que ser assim, nessa ordem, tá? Menor e maior, tá? Lembra da bandeirinha do Brasil, lembra do losango, que vai ficar, você não vai esquecer disso aí, ó, diferente de. Tá legal? Então, pegando mais uma vez, se o teste lógico é uma comparação entre duas coisas, quais são os sinais que eu utilizo para comparar essas duas coisas? São esses 6 aí, ó, maior que, menor que, igual a, menor ou igual a, maior ou igual a e diferente de. Bom, então agora alguns exemplos para vocês. Tá? Não vem ao caso quando é que eu vou utilizar esses exemplos, mas simplesmente alguns exemplos genéricos, né, do teste lógico. Então, olha só, eu posso no teste lógico testar, perguntar se o conteúdo, né, se o que está digitado na célula B3 é maior que o conteúdo que está digitado na célula B4, se B3 é maior que B4. Tá legal? Então, um exemplo de maior que. Olha só, eu posso testar se o conteúdo, se aquilo que foi digitado na célula F7 é igual à palavra sim. Neste caso, como estou usando um conjunto de caracteres alfanuméricos, letras e ou números, eu tenho sempre que utilizar entre aspas, tá? Entre aspas. Eu poderia ter digitado a palavra sim, por exemplo, na célula, sei lá, F1, e poderia ter perguntado se F7 seria igual a F1, daria na mesma. Mas aqui eu quis dar um exemplo com conteúdo fixo, né? Que foi o que eu falei anteriormente, para mostrar para vocês que sempre que a gente faz uma comparação com letras e números, tem que ser letras e números ao mesmo tempo, tá legal? Tem que ser entre aspas, tá? Eu poderia também perguntar se o conteúdo da célula B10, o que está digitado na célula B10, é maior ou igual à soma, né, das células B1 até, aqueles dois pontinhos ali significa até, soma de B1 até B9, tá legal?
é um exemplo que eu estou comparando uma célula com o resultado de uma fórmula, e no caso o resultado de uma função soma. Tá? Então estou dando vários exemplos que eu havia dito anteriormente no conceito do argumento teste lógico. Tá legal? E um último exemplo aqui, ó, G8 menor ou igual a 5. Note que quando eu utilizo uma comparação com valores numéricos, eu não preciso de aspas, tá? Eu só vou precisar das aspas quando for alfanuméricos, tá? Letras e ou números, tudo bem? Então, olha só. Como eu havia dito para vocês, um teste lógico, olha lá, um teste lógico, tá aqui, o teste lógico, ele pode ter duas saídas, tá? Ele pode ter duas saídas. Ou ele é verdadeiro, né? Ou ele é verdadeiro, ou ele vai ser falso. Olha lá. Então, todo teste lógico é uma expressão que somente pode ser avaliada como verdadeira ou falsa, tá? Então, o resultado dessa avaliação, feito pelo Excel, e aí que é o grande lance, né? Ele vai definir os outros dois argumentos da função C, né? Valor se verdadeiro, ou seja, o que você vai fazer se o teste lógico for verdadeiro. Aí você pode colocar um valor fixo, pode colocar uma fórmula, né? Ou pode até colocar um outro teste lógico, isso eu vou explicar na aula de hoje. E valor se falso, se o primeiro teste lógico for falso, né? O que você vai fazer, né? Se for falso. Então você pode colocar um valor fixo, você pode colocar uma fórmula e assim por diante. Bom, vamos deixar de tanto falatório e vamos partir para o lado prático da aula de hoje. Olha lá, eu deixei disponível lá no nosso curso, lá na nossa aula, uma planilha, né, para vocês abrirem, né, de preferência antes de começar a ouvir o vídeo ou durante o vídeo, né, para a gente ir fazendo a planilha à medida que você vai executando o vídeo, tá legal? Então, se você for um bem-aventurado, uma bem-aventurada, você vai assistindo o vídeo, sei lá, no seu celular, no seu segundo computador, e vai fazendo num outro computador, né, a planilha Excel. Se você não for um bem-aventurado, uma bem-aventurada assim como eu, você vai dando Alt e Tab ou divide a tela e vai fazendo os dois ao mesmo tempo. Felizmente tem o botão pause, você vai pausando, né, você pode até voltar e ir refazendo, tá legal? Mas vai acompanhando comigo. Então olha só, eu já deixei aberto aqui antes de começar a gravação, então vou lá. Então esta é a planilha que eu disponibilizei, né, de uma forma prática, para a gente acompanhar a aula de hoje e aprender um pouquinho mais sobre árvores de decisão. Olha só, é a planilha da TUF School Idiomas. A TUF School Idiomas, não sei se vocês já ouviram falar, com certeza já devem ter ouvido falar. É uma escola de idiomas muito conhecida aí no mercado, né? Uma escola tradicional de idiomas que oferecem vários idiomas, oferece vários, inglês, espanhol, aliás, não é espanhol, né? Catalão não, catalão é o que fala outra, sei lá, também a gente oferece curso de chinês, né? Chinês também é mandarim, desculpa, mandarim, e assim por diante, né? E assim por diante. Então, nós temos vários cursos, né? Hebraico, olha lá, fale como Jesus falava, fale hebraico, né? E japonês, vários idiomas, vários idiomas. A partir desse semestre, a gente começou a oferecer unidades curriculares. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Estou falando da TUF School, não estou falando de outra escola aí não, tá, gente? Então, olha só. Então, a gente começou a oferecer unidades curriculares. Cada unidade curricular é um conjunto de vários conhecimentos integrados, né? Vários conhecimentos integrados. E lá na TUF School, nós temos três notas. A nota A1, a nota A2 e a nota A3. A nota A1 vale de 10 a 30, a nota A2 vale também de 10 a 30, a nota A1 é uma prova escrita, qualquer semelhança é mera coincidência. A prova A2 é uma prova dificílima de múltipla escolha, feita no final do semestre, qualquer semelhança é mera coincidência. E a nota 3, que vale de 0 a 40, é uma nota atribuída pelo professor mediante várias atividades que são realizadas durante o semestre, tá legal? Então aqui eu tenho 3 notas, né? E esse aqui é o boletim escolar, tá? Um boletim escolar. Então antes da gente começar a aula, vamos aqui genericamente, né? Assim, aleatoriamente, escolher um aluno. Olha, vou clicar aqui na frente do aluno, 2 pontos. Quem seria o aluno? Quem seria o aluno? Quem seria o aluno? René. Olha lá. René, olha, opa,
René, aleatoriamente, nem sei quem é esse aluno, é um alunozinho que tem lá, um aluno meio mediano, né? Então, assim, eu tenho já as notas apuradas pelo René, né? Nota que ele começou aqui meio mal, né? A 1, 10, 20, teve um 30, 10, 20. É um aluno mediano, né? Mediano, ó, a 2 aqui teve outro 10, que coisa, né, gente? Olha só, meio mediano, olha a 3, outro 10, e tá ferrado, viu, mano? Então, a primeira coisa que eu quero aqui é calcular a média parcial. O que vai ser a média parcial? A média parcial vai ser simplesmente, né, a soma dessas três notas. Eu posso fazer de duas formas isso aqui. Eu posso fazer de duas formas, já que nós estamos aqui no mini curso do Excel, né? Eu posso, sempre que eu faço uma fórmula, eu sempre tenho que começar com o sinal de igual, tá, gente? Sempre começa com o sinal de igual. Isso aí você já deve ter visto, você já deve ter usado um pouquinho de Excel aí na vida, já sabe disso. Então eu posso chegar ali igual a... E aí eu vou clicando nas células que eu quero somar, né? Levo o mouse aqui e clico, ó. Então igual a B4, né? Que é o resultado da nota A1, puxa. Aí mais C4, que é o resultado da nota A2, né? E mais o resultado da A3, né? Que é D4. Posso fazer assim? Posso, olha lá. Ai, que beleza, que o René já tirou 80, que legal, que legal, que legal. Preciso fazer nas outras linhas? Não, gente, não. Eu venho aqui na célula, olha, eu clico aqui na célula que eu fiz a fórmula. Aqui em cima, na barra de fórmulas, aparece a fórmula. Aqui embaixo aparece o resultado, né? O resultado. Aí o que eu faço? Eu tenho esse quadradinho aqui no canto inferior direito, tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Quando eu venho com o mouse aqui nesse quadradinho aqui, ó, ele fica uma forma de uma cruzinha. O que eu faço? Duplo clique. A hora que eu dou um duplo clique, ele já copiou a fórmula que a gente fez para todo mundo. Ó, então aqui o René 70 na bucha, ó. Acompanha aqui, ó. Cliquei no 70, ó. C5, B5, desculpa, mais C5 mais D5. Aqui, René, tomou pau, hein? B6 mais C6 mais D6. Aqui, René, B7 mais C7 mais D7, né? B8 mais C8 mais D8. Que beleza! Então, à medida que eu vim aqui e dei o duplo clique, ele já copiou a fórmula para todas as linhas e já foi mudando o número da linha, né? Já foi mudando o número da linha. Onde estava 4, ele foi para 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Tá legal? Tem um jeito mais fácil? Sim, tem um jeito mais fácil. Então, eu vou selecionar aqui com a cruzinha branca, né? Não aquela cruzinha que eu usei para fazer a cópia. Aqui no meio da célula com a cruzinha branca, clico, arrasto, apago todo mundo, ó. Vamos voltar no estado inicial. Tem um jeito mais fácil? Sim! Olha só, eu venho aqui com o mouse, aqui na faixa de opções, aqui em cima, e tem esse botãozinho aqui do somatório, olha lá. Então eu só clico no botão, olha que legal. Ele já reproduz uma função chamada soma, já pega aqui B4, 2 pontos D4, aqui eu já tinha comentado com vocês, esses 2 pontos a gente pode entender como até, olha lá, até então some de B4 até D4. Mais fácil, né, gente? Mais fácil. Aqui eu posso dar um Enter para finalizar, ó, deu o mesmo valor, volto aqui e dou um duplo clique, que ele vai copiar do mesmo jeito, né? Só vai mudando ali o número das linhas, né, para fazer com que as células batam. Tudo bem? Tranquilo? Aqui é um plus, hein, gente? Aqui é um plus da aula, ó, plus da aula do Excel, tá legal? Porque a nossa brincadeira começa aqui. A nossa brincadeira começa aqui. Olha só, a TUF School, assim como uma outra escola conhecida aí da Zona Leste de São Paulo, né? Aliás, hoje está em todas as zonas. Olha só, ela tem a média para ser aprovado é 7, tá? A média para ser aprovado é 7. Então, o que acontece? Se o nosso aluno, nosso querido aluno aqui, aleatório, René, pegou uma média maior ou igual, olha lá, maior ou igual, porque se ele pegar 7 ele está aprovado, né? Ele está aprovado. Se a média não for maior ou igual, ou seja, caso contrário, se não for, aí ele vai ter que fazer uma outra avaliação integrada, né? Ele vai ter uma segunda chance para fazer uma avaliação integrada, que eu nem vou usar aqui para não complicar muito a vida de vocês, tá legal? Mas ele não vai estar reprovado, tá? A princípio ele não vai estar reprovado, tem uma segunda chance, René. Olha só. Então, aqui eu vou usar a árvore de decisão. Eu vou fazer uma árvore de decisão para ilustrar essa tomada de decisão, para ilustrar como que a gente resolve esse problema, e depois nós vamos programar essa árvore de decisão aqui no Excel.
Vou voltar lá para o meu PowerPoint, por isso que eu pedi para vocês ficarem com os dois ao mesmo tempo. Vou voltar lá para o meu PowerPoint. Então, olha só. Qual vai ser a árvore de decisão que eu vou utilizar aqui no resultado parcial aqui do René? Olha só. Então, vai ser o seguinte, ó. Eu vou perguntar se a média que o René apurou em cada uma das UCs, em cada uma das disciplinas, vai ser maior ou igual a 70, que é a média estipulada lá pela Tufiscu. Tá legal? Então, maior ou igual. Olha lá o sinal. Essa comparação, né? Essa comparação, ela vai poder ter duas saídas. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Então, vamos lá. Se ela for verdadeira, o que acontece com o nosso queridíssimo René? O que acontece? Está aprovado. Palmas para o René. Né? E se não for verdadeira? Né? Porque aí eu vou ter que fazer uma fórmula, né, que teste, né, para todas as situações. Para todas as situações. Porque pode ser em alguma linha, em alguma UC, né, que o René não tenha sido aprovado. Nesse caso vai ser falso, ou seja, a média não é maior ou igual. O que não é maior ou igual, lembra, é menor. Muito bem, então quando a média dele for menor que 70, ou seja, não é falso, mas maior ou igual a 70, ele vai ter que fazer uma avaliação integrada. Muito bem, gente. Então, olha só. Na utilização da função C, olha só, lembrando, quais vão ser os argumentos? Esse primeiro argumento aqui é o teste lógico, é a comparação entre duas coisas. Eu vou comparar a média do René com 70. O argumento aprovado, ali onde eu vou colocar aprovado, eu vou colocar no valor C verdadeiro, tá? Valor C verdadeiro. E a avaliação integrada, eu vou colocar no valor C falso, tá legal? Só mais uma coisinha antes da gente voltar lá para o Excel. Ali, quando eu falo média maior ou igual a 70, eu não vou escrever a palavra média, né? E nesse exemplo aqui de árvore de decisão que eu estou mostrando para vocês, né? Média aqui é conceitual, mas na realidade, né? Em que célula eu vou ter a média do René digitada? Em que célula eu vou ter a média do René digitada? E que célula eu já tenho essa informação 70? Em que célula eu tenho essa informação 70? Então, olha só, na realidade, quando eu falo média, eu estou me referindo à célula E4. Só E4? Sim. A princípio, eu vou fazer uma fórmula na linha 4. Né? Então, por esse motivo, eu vou utilizar o conteúdo da célula E4. À medida que eu for copiar, que eu vou dar o duplo clique ali naquele quadradinho, olha só, ele já vai mudar automaticamente para E5, E6, E7, E8. Tá legal? E o 70, ele está digitado, não sei se vocês perceberam lá na planilha, ele está digitado na célula B10. Mas aí, para ele também não mudar para B11, B12, B13, eu vou ter que colocar um cifrãozinho na frente do 10. Tá legal? Um cifrãozinho ali na frente do 10, tá? Esse cifrãozinho na frente do 10 vai ser então para não ficar B11, B12, B13, B14, porque eu não tenho valores ou tenho valores diversos, tá legal? Então, antes que a gente fale muito, vamos para a prática, Talvez alguns já conheçam, talvez outros não tiveram essa oportunidade. Mas voltando lá, olha só, então aqui eu vou fazer a função C, que simboliza aquela árvore de decisão que a gente acabou de fazer ali. Então, olha só, para fazer isso, jeitinho fácil, hein, gente? Jeitinho fácil. Olha que baita cursinho de Excel aqui, hein, gente? Ó, eu venho aqui nesse botãozinho FX, inserir função. Inserir função. Aí eu vou ter aqui, no inserir função, né, as funções mais recentemente utilizadas. Né? A função C sempre está entre as mais recentemente utilizadas. Se não tiver, que é o caso aqui, nossa, não utilizei a função C recentemente. Eu venho aqui, ó, digite uma breve descrição, coloco ali C, que é o nome da função que a gente está aprendendo hoje para utilizar com a árvore de decisão. Quando eu dou o Enter, ó, ele já aparece ali a C, na primeira situação, eu vou aqui, ok, ó, já disse tudo que ela faz, já dá os argumentos, ó lá, vou aqui em ok. Então, olha só, conforme eu já havia dito, né? Ah, esqueci de comentar uma coisa com vocês. Aqui embaixo, galera, eu tenho uma cópia do que vai ficar, tá legal? Mas aqui é só uma cópia, é só uma imagem dos resultados
para vocês, quem quiser refazer a aula sem ouvir o vídeo, né? Aqui já tem os resultados prontos, né? Para você verificar se o que você está fazendo está correto, tá legal? Então, olha só. Primeiro argumento aqui da função C é o teste lógico. Então, como eu já havia passado para vocês, qual vai ser o teste lógico? Se a média do René é maior ou igual a 70. Ou seja, olha lá, de novo, leva o mouse até aqui. Se E4, cliquei em E4, tá? Se o conteúdo digitado em E4, se o conteúdo da célula digitado em E4 vai ser maior ou igual, aqui eu tenho que digitar no teclado, maior ou igual a 70, que eu tenho aqui digitado no B10. Poderia também ter digitado o número 70, sem problemas. É que se por um acaso mudar, como já mudou, né? Antes era 60, olha lá. Então aí é só você alterar a célula B10 digitando por cima outro valor, que ele vai atualizar a fórmula automaticamente. E aqui não esquece que a gente tem que colocar um cifrãozinho, né? Esse cifrãozinho que eu tenho que colocar aqui na frente do 10 é para ele não mudar para 11, 12, 13, 14. Tudo bem? Olha só. Valor se verdadeiro, se ele tem uma média maior que 70, né? Ele está aprovado. Então, vou escrever aqui, ó, aprovado. E parabéns para o René. E se ele não tiver uma média maior ou igual a 70, ou seja, se tiver uma média menor que 70, de 69, que tristeza, para baixo, ele não está reprovado, ele ainda tem o direito de fazer uma avaliação integrada. Note que aqui, lembra que eu tinha falado, quando é letras e números juntos, ele tem que ser entre aspas. Lembra que eu falei isso aqui, ó? E aqui, utilizando o botãozinho FX, ele já coloca as aspas automaticamente. Muitos professores, muitas pessoas gostam de digitar manualmente. Se você é um deles, ó, tá aqui digitado manualmente. Ó, igual, toda a fórmula começa funcionando igual. C, que é o nome da função, abre parênteses e os argumentos, tá? Os argumentos vão sempre entre parênteses. Primeiro argumento, teste lógico. E4 maior ou igual a B, cifrão 10. Não esquece do cifrão. Aí o ponto e vírgula é para separar os argumentos. Aqui a gente não precisa digitar os ponto e vírgula. Aqui a gente não precisa digitar o sinal de igual. Aqui a gente precisa digitar a função C. Olha só, muito bom isso aqui. Precisa digitar abre nem fecha parênteses. Se você não sabia, FX na cabeça, gente. Olha lá. Aprovado entre aspas. Ele já colocou as aspas automaticamente. Se você tivesse digitado manualmente, você teria que ter digitado as aspas. E fatalmente você esqueceria disso e daria pau. Olha lá. Valor se falso. Avaliação integrada. Tá aqui também entre aspas, tá legal? Difícil? Não, o mais difícil é fazer a árvore de decisão. Por isso essa aula que nós estamos juntando os dois. Se você fez a árvore de decisão, olha lá que eu já volto nela, deixa eu só dar um ok aqui, ó, ok, aprovado. E aí o que eu faço aqui, ó, venho aqui, ó, dá um duplo clique. Ih, Renê, vai ter que fazer a avaliação integrada em duas aqui, hein? Ó, ele, o Excel, tomou a decisão para nós. Eu não precisei ficar vendo aqui para escrever aqui. Ele já fez. E note, se você for descendo célula a célula e comparando aqui na barra de endereços, você vai ver que ó, E4, aqui ele já mudou para E5, aqui ele já mudou para E6, E7, E8, mas o B10 está ali travado, o B10 está fixo em todas elas. Que sensacional essa aula, hein, gente? Vocês devem estar adorando. Olha só. Então, voltando, o que nós fizemos aqui? Nós programamos aquela árvore de decisão que eu já havia desenhado aqui. Então, a árvore de decisão, gente, é um diagrama muito importante, que permite nos auxiliar na tomada de decisão e também documentar uma tomada de decisão, tá legal? Que foi o que nós falamos aqui durante o semestre inteiro, tá? Então, usem, tá legal? Bom, alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa, perguntem lá no fórum, tá? Perguntem lá no fórum. Bom, galera, o problema, voltando aqui para a planilha, é que nem tudo são flores. Nem tudo, mas como nem tudo são flores, gente, ainda tem as faltas.
se vocês leram o regulamento da universidade, quando vocês fizeram a matrícula, se vocês leram o plano de aulas aqui da nossa UC... Opa, tô confundindo, gente, eu tô na Tufiscu, não tô aqui na São Judas, não. Olha lá, mas a Tufiscu é muito parecida, viu, gente? A Tufiscu é muito parecida, olha lá. Lá na Tufiscu, assim como numa outra universidade aí, olha só, você não pode faltar mais que 25%. Tá? Se você faltar mais que 25%, tá? Você está reprovado por faltas. E galera, a reprovação por faltas é terrível, porque não importa a nota sua, você pode ter média 100. Se você faltou mais que 25%, pau, nem quero saber a sua nota. Eu nem quero saber a sua nota. Tá legal? Se você tiver faltado mais que 25%, você está reprovado. É muito engraçado, lógico, em épocas de pandemia não tem presença, mas em épocas de aulas normais, sim. E é muito engraçado que a maioria dos alunos se preocupa sempre muito com a questão da nota. Particularmente, a maior preocupação deveria ser com a presença, porque se você tiver faltado mais que 25%, né, não tem como, você já está reprovado. Então, olha só, aqui na coluna H, nós vamos fazer um novo teste, e nesse novo teste, olha só, nós vamos verificar, nós vamos comparar as faltas com as notas. E nesse caso, olha só, a gente vai fazer um C, né? Comparando tudo isso aí e tomando uma decisão agora com base nessas duas variáveis, que são as variáveis média e faltas, tá legal? Então, antes da gente fazer esse novo C, que parece um negócio meio complicado, olha só, parece um negócio meio complicado, nós vamos ver como poderia ficar uma segunda árvore de decisão. Agora combinando essas duas variáveis aqui. Média, notas e faltas, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, eu vou, na minha lógica, e aí vai a lógica de cada um de vocês, eu vou começar analisando pelas faltas. Porque as faltas, como eu estou tentando explicar, elas são mais importantes do que as notas. Né? Uma vez se você tiver mais faltas do que você pode, você está reprovado, eu não preciso ver nem preciso ver sua nota. Se você começar a comparação perguntando pela nota, você não vai poder tomar uma decisão de cara, porque você sempre vai precisar analisar a falta do aluno. Tá? Então, voltando aqui no PowerPoint, olha só, como poderia ficar a segunda resolução. Olha lá, agora vendo a questão de notas e faltas. Então, eu vou perguntar se o nosso amigo René teve mais que 25%. Notem que agora a pergunta mudou um pouquinho, não é maior ou igual, é só maior. Porque se ele tiver 25%, o 25% é o limite. Se ele tem 25%, ele não está reprovado. Ele só vai ter reprovado se ele tiver 25,1% de falta. Nossa, que tristeza, hein, René? Olha só. Então, se as faltas forem maiores que 25%, né, que isso aqui é o primeiro teste lógico que a gente vai fazer, né? E um teste lógico, como eu já mostrei para vocês, só tem duas saídas, verdadeiro ou falso. O que vai acontecer com ele se ele tiver mais que 25%? Se for verdadeiro, né, ele vai estar reprovado por faltas. Vai estar reprovado por faltas. Olha só. E se falso? Olha só. Basicamente, então esse aqui é o valor se verdadeiro, tá legal? E se não for verdadeiro, é falso. E se falso? Olha lá, o que vai acontecer se for falso? Eu posso colocar que ele está aprovado? Não. Se for falso, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer uma nova pergunta. E nessa nova pergunta, olha só, gente, eu vou vou fazer a mesma pergunta que eu fiz anteriormente. Eu vou perguntar se a média do René é maior ou igual a 70, né? Isso a gente já tinha visto, né? Vou perguntar se E4 vai ser maior ou igual a 70. Esse aqui vai ser o quê? Vai ser o meu segundo teste lógico. Mas dá para fazer dois? Dá para fazer quantos vocês quiserem, né? Lembra que eu falei que uma das desvantagens da árvore de decisão é que à medida que a sua decisão vai ficando cada vez mais complexa,
né? A árvore também vai ficando cada vez mais complexa, é uma desvantagem, olha, não é uma vantagem. Mas, então, o que acontece aí? Tem como? Tem, esse é o grande pulo do gato, esse é o grande lance que eu vou comentar na aula de hoje. Então, olha, se for verdadeiro, né, o que acontece? O René não está reprovado por faltas, porque a falta dele não é maior que 25, é falso, e a média é maior ou igual a 70, tá? Neste caso aqui, o que acontece com o René? Aí sim ele está aprovado, tá? Aí sim ele está aprovado, tá legal? E se falso, esse aqui é o valor se verdadeiro, né? E se falso, o que acontece com o René? Aí ele vai fazer a avaliação integrada, porque ele não está reprovado por faltas, mas também não tem nota, tá? Então esse aqui vai ser o valor se falso, tá legal? Então lembrando aqui, faltas maior ou igual a 25, eu vou perguntar se o I4, se o conteúdo da célula I4 é maior ou igual ao B11. E média maior ou igual a 70 é a mesma coisa, era aquele E4 maior ou igual a B10, tá legal? Vamos para a prática, vamos para a prática. Então é o seguinte, olha só. Entendido mais ou menos a nossa árvore de decisão, olha lá, se você entendeu tudo isso aqui que a gente fez, né? Se você entendeu tudo isso aqui que a gente fez, qualquer coisa volta, assiste de novo, pergunta lá no fórum, tá legal? Vamos para a prática. Então agora, para fazer isso aqui, eu clico no FX, do mesmo jeitinho que eu fiz anteriormente, clico no FX, tá legal? Entro na função C, olha lá, eu já desenhei essa planilha exatamente para ela caber tudo aqui no vídeo, tá? Isso aqui não é mera coincidência, tá legal? Mera coincidência só são as regras da TUF School ser parecidas com uma outra universidade aí da Zona Leste de São Paulo, tá? Então, o primeiro teste lógico, eu vou perguntar se G4, que foram as faltas que o René teve na UC1, na primeira UC aqui. Aqui eu coloquei o 1, 2, 3, 4 para não colocar nomes, tá? Mas depois qualquer coisa, se vocês quiserem utilizar essa planilha aqui, como a escola que vocês estudam é muito parecida com a TUF School, vocês podem até utilizar essa planilha aqui para controlar suas notas. Olha lá, se G4 for maior que B11, que é onde eu tenho digitado 25%, tá legal? Podia, mais uma vez, deixando claro para vocês, podia ter escrito 25% aí na fórmula, mas tem que ser 25%, não pode ser só o 25%, tá? Tem que colocar o sinal de porcentagem. Ou posso utilizar B11, que é onde eu tenho lá o limite de faltas digitado, tá legal? Só não esquece, deixa eu clicar aqui no meinho, ó. Só não esquece que aqui antes do 11 tem que colocar um cifrãozinho, tá? Porque se você não colocar o cifrãozinho, ele vai mudar para B12, B13, B14, e aqui eu não tenho nada, vai dar sempre maior, né? Sempre vai ser maior. Bom, se verdadeiro, o que significa se verdadeiro? Ó, o que significa se verdadeiro é que ele faltou mais, ó, o que significa se verdadeiro? É que ele faltou mais do que podia. Se ele faltou mais do que podia, então o que vai acontecer aqui? Ele vai, deixa eu só voltar para a planilha aqui, se ele vai estar então reprovado por faltas. Então vou colocar aqui reprovado, não sei se vocês conseguem enxergar direitinho ali, reprovado, faltas, pau no René. E se falso? Olha lá, ele já colocou as aspas, e se falso? Olha só, e se falso, gente, voltando ali para a planilha, voltando ali para a árvore de decisão, desculpa, e se falso, eu vou ter que fazer um segundo teste lógico. O valor, se falso, na realidade não vai ser um valor, vai ser um segundo teste lógico, né? Um segundo teste lógico. Lembra que no início até eu mostrei lá para vocês que ele fazia quadradinho nas perguntas e bolinha na decisão? Eu só uso bolinha. Mas, ó, essa aqui talvez seja alguma vantagem. Mas, ó, vai ser um segundo teste lógico. Então, nesse segundo teste lógico, ó, como é que eu faço aqui? Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que transformar esse valor, se falso, em um teste lógico. Então, esse é o pulo do gato. Presta atenção, gente. Com o cursor piscando aqui, o que eu faço? Eu clico, eu venho aqui no canto esquerdo, ó, tô aqui com o cursor, venho aqui no canto esquerdo, já apareceu aqui na caixa de nome, nesse canto esquerdo aqui da barra de fórmulas, a função C. Quando eu clico aqui na função C, olha lá, uma vez só, tá? Ele já transformou em teste lógico. O que ele fez aqui? Ele abriu um C dentro do primeiro C. Para quem gosta de digitar, ó, ponto e vírgula, ele já abriu um segundo C. E nesse segundo C, o que é que eu vou fazer? Olha só.
eu vou repetir mais ou menos o primeiro C que a gente fez, o primeiro exemplo que a gente fez. Ou seja, olha só, eu vou perguntar se E4 é maior ou igual a conteúdo da célula B10, sem esquecer que aqui eu tenho que colocar um cifrão, estou indo mais rápido porque isso aqui a gente já tinha feito. Se verdadeiro, né, ele está aprovado, meus parabéns. E se falso, olha lá, ele vai fazer a avaliação integrada, né? Estuda, hein, René? Estuda. A avaliação integrada. Tranquilos? Tranquilinhos? Tranquilinhas? Então, olha só, vou dar um ok, ó. Aqui quando se eu quiser clicar fora, ele já coloca as aspas. Vou dar um ok. Olha, tá vendo por que opa, integrada. Olha só, tá vendo por que o pessoal gosta de pedir função C quando manda você fazer um teste? O pessoal de RH aí, ó, que tá ouvindo a aula, adora isso aqui, né? Adora, porque não é fácil não, gente, não é fácil não. Mas se você faz uma árvore de decisão, com certeza você tem mais facilidade. Então, ó, aqui ele já tinha sido aprovado, continua aprovado, porque ele só teve 20% de faltas. Vamos dar um duplo clique? Olha aqui, gente, olha o C2. Meu Deus, ele tinha sido aprovado na lata, mas teve 28% de faltas. O que aconteceu com o nosso amiguinho? Reprovado por faltas. Aqui ele não tinha falta, mas já estava de avaliação integrada, continuou. Aqui, olha lá, avaliação integrada. Nananina, não, ele teve 30% reprovado por faltas. Olha lá, note que aqui em cima, onde estava G4 e E4, ele já foi mudando, ó, nesse caso já estava em 7 e 7, G7, mas o B11 e o B10 estão sempre fixos, estão sempre travados, por causa do cifrãozinho que eu coloquei ali. E aqui ele já tinha sido aprovado. Que beleza, hein, gente? Que beleza, que maravilha, olha só. Mas a aula não acaba por aqui, a aula não acaba por aqui. Eu tenho mais uma planilha para vocês, olha só. Vamos exercitar, vamos exercitar. Olha lá, vou voltar para o meu PowerPoint, vamos voltar para o meu PowerPoint. E agora vamos falar um pouquinho do imposto de renda. Olha só, dúvidas, gente? Lembra sempre, deixa lá no fórum, tá? O imposto de renda, até 2008, a gente tinha 3 faixas, né? Ou a pessoa não pagava, ou pagava 15%, ou pagava 27,5%. A partir de 2009, entraram mais 3 faixas. Então agora são 5, entraram mais 2 faixas. Então agora são 5 faixas. 0, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Tá legal? Então, para simplificar, eu vou utilizar o imposto de renda antigo, tá? O imposto de renda até 2008, né? E como que era o regulamento da Receita Federal até aquele ano. Atenção, aqui não é Wagner Tufano, aqui é Receita Federal, né? Como que era o regulamento da Receita Federal até aquele ano. Se você tinha um salário menor ou igual a R$ 1.372,81, olha só, se o teu salário realmente era menor ou igual a essa merreca, né? Esse é um teste lógico. Se verdadeiro, você não pagava imposto de renda. Oh, que beleza! Mas também com esse salário aí, mal dava para você estar aqui na escola, né, gente? Olha só. Agora, se você não ganhava menor que isso, né? Ó, isso aqui é valor verdadeiro. Eu poderia fazer uma nova pergunta. Se o teu salário era menor que 2.743,25. Se o teu salário fosse menor que 2.743,25, ou seja, ele é maior que 1.372,81, mas menor que 2.743,25, ou seja, ele está entre esses dois, né? Se verdadeiro, né? E esse aqui seria um segundo teste lógico. Se verdadeiro, qual seria o seu imposto de renda até 2008? Olha, faz muito tempo isso aqui, mas eu estou pegando esse exemplo porque só tinham 3 faixas, tá? 0, 15, ou seja, se o teu salário estava entre esses dois valores, você multiplicava o salário por 15% e subtraía uma parcela fixa de R$ 205,92. Tá legal? E se falso? Ou seja, se você ganhava mais que 2.743,25, mais que essa merreca, aí já não é tão merreca, né, gente? Olha lá, então esse aqui é o valor verdadeiro. Você ganhava mais que isso aqui,
Olha só, então o que que acontece? Você pegava o salário, você tirava 27,5%, né? 27,5%, e ainda subtraía 548. Meu Deus do céu, é muito imposto de renda. É muito imposto de renda. Então, essa aqui é uma outra árvore de decisão que a gente vai usar na planilha seguinte. Deixa eu mostrar a planilha para vocês. Ó, essa planilha que a gente terminou. Na planilha seguinte, aqui embaixo, ó. Tá vendo meu mousezinho aqui, ó? Cálculo de IR. Cálculo de IR. Então, olha só. Então, aqui eu tenho aqui vários funcionários. Eu vou fazer a fórmula aqui na linha 3, e vou copiar para todas as outras. Tá legal? Então, tá aqui, ó. Se ele ganha até 1.372,81, não tem desconto, é zero. Se ele ganha entre 1.372,82 e 2.743,25, ele tem um desconto de 15%, ou seja, você vai pegar o salário e multiplicar 15% e deduzir 205,92. E se o salário é maior que, né, 2.743,25, você já multiplicava o salário por 27,5% e 548 e subtraía 548,82. Tá legal? Então essa aqui é a segunda planilha, tá, que eu estou mostrando para vocês. Eu tenho vários funcionários aqui, os salários dele, e com base nesse salário, ou seja, eu vou fazer uma fórmula aqui no C3, então eu vou me basear sempre no B3, né? Então vou usar essa tabela. Parece difícil, né? Parece, mas com Wagner Tofano é tudo fácil. Então olha lá. Então, para resolver isso, é que eu utilizo esta árvore de decisão que eu apresentei para vocês. Tá? Essa árvore de decisão aqui que eu apresentei para vocês. Aqui eu utilizei conceitualmente, tá legal? Conceitualmente, usando as palavras salário e utilizando os valores, tá? Então aqui eu só vou substituir pelas células, né? Já que eu tenho a planilha e eu tenho as células. Então, olha lá, galera. Quando eu aqui perguntava se o salário era menor ou igual a 1.372,81, perguntar isso num teste lógico, né? Significa perguntar se B3 é menor que G cifrão 3. Tá legal? G cifrão 3, porque o salário do funcionário está digitado na B3 e aquele 1.371 lá está na G3. Tá legal? Perguntar aqui se salário é menor que 2.743,25 seria a mesma coisa que perguntar se B3 é menor que H4, que é onde está aquele valor digitado. Tá legal? Tudo bem até aqui? Então, olha só. Fazer salário vezes 15% menos 205,92 seria a mesma coisa que fazer B3 vezes I cifrão, porque eu tenho que travar tudo que está ali para não mudar para 5, 6, 7. O B3 não, o B3 vai mudar para B4, B5, B6, tá legal? Mas os outros têm que ser travadinhos. Então, B3 vezes I cifrão 4 menos J cifrão 4, tá legal? E por último, fazer salário vezes 27,5 menos 548,82 é fazer B3 vezes I cifrão 5 menos J cifrão 5. Então aqui a minha sugestão é que vocês também dêem uma paradinha agora no vídeo e tentem resolver aquele exercício. Tenta quebrar a cuca, né? Já que a gente está usando a árvore de decisão aqui para vocês aprenderem, quebra um pouquinho a cuca, tenta resolver sozinho. Então vamos lá. 3, 2, 1. Passado algum tempo em que você resolveu, se você conseguiu, e acho que grande maioria deve ter conseguido, meus parabéns. Se você não conseguiu, olha lá, agora eu vou resolver junto com vocês. Olha lá, vamos resolver juntinhos. Ei, vou voltar lá para a planilha, espero que tenham resolvido, tá legal? Bom, então vamos lá, como eu estou falando na aula de hoje, fx, né? Função C, olha só, função C. Vou passar para cá. Gente, nada disso aqui é ao acaso, né? Tudo foi já, essa planilha também foi desenhada para caber tudo aqui no vídeo. Olha só. Então, eu vou fazer a pergunta se o salário do funcionário, se B3 é até, ou seja, é menor que, né? Menor que, desculpa, menor ou igual, posso usar igual aqui, tá? Posso usar igual. Menor que, menor ou igual, até pressupõe inclusive o 1372,81, tá? Menor ou igual, esse aqui, ó, G3. E lembrando que o G3, olha só, eu tenho que colocar um cifrãozinho aqui. Poderia também apertar F4, tecla de função F4, viu, gente? Olha só, G cifrão 3.
Se verdadeiro, olha só, ele não paga imposto de renda. Vou voltar lá, só não tinha espaço para colocar tudo aqui, ó. Se B3 menor que... Aqui poderia ser menor ou igual, tá, gente? Porque inclui, tá? Então, o IR é zero, tá legal? Então, vou colocar aqui simplesmente na fórmula, olha só, vou colocar zero, tá legal? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, aqui ele não paga imposto de renda. Aqui ele não paga imposto de renda, tá legal? Se falso, agora é que é o problema. Agora que é o problema. Então, quer dizer, o problema é para os outros, para nós não. Nós não. Então, olha só, cursor piscando no valor se falso, e aí tem que estar piscando no valor se falso. Eu levo o mouse, mais uma vez, até aqui o canto esquerdo, vai aparecer a função C, eu clico aqui em função C, e ele abriu um segundo teste lógico. Nesse segundo teste lógico é o entre. Só que aqui eu não preciso me perguntar se ela é maior que esse aqui, porque naturalmente já vai ser maior, tá legal? Então eu só vou perguntar se o salário dele é menor que 2.743,25, H, cifrão 4. Ó, é só, se eu quiser apertar a tecla de funçãozinha F4, eu aperto duas vezes, tá? Duas vezes F4, ele fica o cifrão só no 4, tá legal? Então, olha só, se é menor que H, cifrão 4, então se verdadeiro, como que vai ser o cálculo aqui? Como vai ser o cálculo? Vai ser o B3, asterisco, asterisco significa multiplicar, todo mundo sabe disso. Olha só, o I4, e esse I4 também leva cifrão, ó, vou apertar F4 duas vezes, menos o J4, também com cifrão. Não esquece, tá, gente? Isso aqui todo mundo faz bonitinho, só esquece do cifrão, tá legal? Então, tudo menos B3 leva o cifrãozinho aqui na frente do número, tá? Porque eu tô copiando para baixo, tá legal? E se falso? E se falso, vai ser o salário do cara, olha lá, multiplicado, asterisco, e 5, que é o 27,5%. Olha que paulada, hein? Vocês não devem pagar tudo isso aqui, né? É uma paulada. Olha lá, 27,5%, mais subtrai, olha só, o J5, olha lá. Então, cifrãozinho nele também, tá? Então, nessa brincadeira, olha só, gente, a gente aprendeu árvore de decisão, aprendeu C e aprendeu calcular imposto de renda também, tá? Também. É bem verdade que a partir de 2009 entraram mais outras faixas de imposto de renda, mas aqui seria só, ao invés de você fazer a fórmula e abrindo outros Cs, né? Abrindo outros Cs e fazendo as novas faixas de imposto de renda. Isso aqui você vai em qualquer site da internet, eles informam a tabela completa do imposto de renda. Tá legal? Mas olha só, isso sim que é uma aula integrada, que maravilha. Se você fez tudo bonitinho, que eu estou indo bem devagar para todo mundo poder acompanhar junto comigo, olha lá, a hora que você deu igual, tá ali, um tracinho, porque o Carlos Magno realmente não pagava nada. E se você der um duplo clique, cruza os dedos, dá um duplo clique, que beleza! Olha lá, bateram os valores. Sensacional, gente, sensacional. Aqui eu vou calcular o salário líquido, olha só em função do imposto de renda, tá? Ainda teria mais o INSS, mas como não estou usando o INSS, vai ser só o salário, né? Menos, tracinho de menos, olha lá, o C3, salário menos imposto de renda, tá? Salário B3 menos C3, né? Simples assim, né? Aqui ele só ganha, não teve desconto, então o que ele vai receber é a mesma coisa que ele, né, que o salário. A mesma coisa acontece com o Cláudio Reis, e a partir da Denise França a gente vai ter outros valores menores. Tá legal, gente? Então, olha só, nesta última e gloriosa aula do curso, nós falamos sobre a árvore de decisão, essa ferramenta importante na tomada de decisões e que cai na prova 2. Olha só, e vimos também o uso prático dela no Excel e de quebra falamos também um pouquinho de imposto de renda. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Logicamente, não só esta aula, como todo o curso, tá legal? E a gente continua aqui na nossa amizade, né, nas redes sociais, né, online, quando vocês precisarem. Fiquem à vontade para me procurar e tirar quaisquer dúvidas. Tá legal, gente?
Um abraço a todos, um abraço a todas. Ótima prova! E até mais, gente, até mais. Foi um prazer enorme.